Então aqui a gente vai começar a entender um pouquinho melhor a lógica do pensamento computacional. Para isso a gente vai usar esse script no R, mas calma. A gente vai fazer um outro momento onde terão explicações mais específicas sobre o R e sobre a utilização dele. Nesse momento é apenas uma introdução à linguagem e também uma introdução ao pensamento computacional, para a gente poder entender melhor como isso funciona. Então, antes de iniciar, vamos entender a lógica do pensamento computacional, né? Para isso, revisitaremos a evolução do pensamento científico, começando na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos conhecer as transformações sociais no vídeo resumo. Esse vídeo que aparece aqui na tela e que está disponível nesse mesmo canal. É um resumo, então, das transformações sociais desde a Idade Média até os tempos de hoje, para mostrar que as transformações sociais elas alteram o modo de produção de uma sociedade. Então, conforme o modo de produção foi alterando, a sociedade foi evoluindo. Então, transforma-se o modo de produção da Idade Média para a Idade Moderna, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea e atualmente no nosso capitalismo informacional. Então, temos um modo de produção hoje em dia que é diferente do modo de produção do passado. E se temos um modo de produção diferente, precisamos dominar as ferramentas desse modo de produção. Se o modo de produção é tecnológico, precisamos dominar as ferramentas desse modo de produção. Então, é nesse sentido que esse script foi construído. Para a gente entender melhor aqui, então, o que é esse pensamento computacional, a gente vai focar no pensamento do Descartes. A famosa frase, penso, logo existo. Qual é a lógica dessa frase? Para existir, precisa de uma condicionante, é necessário uma condicionante. Qual? Para existir é necessário pensar. Então vamos usar aqui a linguagem R e vamos escrever isso num vetor. Existo, então, é pensar. Ele volta um erro. Object, pensar, not found. Ou seja, objeto pensar não encontrado. Então ele não consegue existir ainda, porque ele não sabe o que é pensar. Então vamos atribuir um valor para pensar. A gente pode inserir conhecimento. A gente vai nesse link, Oficina da Psicologia, Penso Logo Existo, e tem algumas informações sobre o que é esse pensamento dele e tudo mais. Então seria interessante a gente ir e fazer essa leitura. Então seria interessante nesse momento a gente pausar um pouco o vídeo e fazer essa leitura no Oficina de Psicologia Penso Logo Existo, para a gente entender o que é, para a gente saber dominar essa informação. Então, agora que a gente entendeu, né, precisamos trazer essa informação para o vetor pensar. Como que a gente faz isso? Se a gente chamar toda a página, ele não vai entender. Vamos chamar esse vetor pensar geral. Com a função read HTML, a gente vai setar aquele link da web ali. Então, pensar geral, read HTML. Por que isso acontece? Error read HTML. Could not find function. Então, não é possível encontrar a função, porque tem uma lógica. Eu não instalei os pacotes. Sem os pacotes, ele não entende o que é necessário ser feito. Ele precisa dos pacotes que contêm as funções. Então, sempre os pacotes são instalados, e nesses pacotes, quando a gente precisa de uma função, a gente chama a função, assim ele já fica salvo e entende que é só usar aquele pacote já previamente instalado. Geralmente os pacotes já ficam instalados. Como eu limpei aqui a área para poder fazer o vídeo, acabei deixando sem, mas aqui ele diz que cada pacote true.
Ou seja, cada pacote ele retornou verdadeiro porque ele já está instalado. Ok. Então voltando aqui no pensar geral, read HTML, a gente seta o link. Ok. Agora ele foi. Então a gente vai dar uma olhada nesse pensar geral. Ele volta aqui algumas informações que a gente não consegue entender. Quer dizer, ele não tem a informação do contexto lá, do texto. Ele só tem a estrutura HTML, a estrutura web que veio. Então tem o head, o body e os atributos ali dos elementos. Então, né, como a gente viu, a gente percebeu que tem head, tem o body. Mas o que significa isso tudo? Vamos por parte, né? A gente precisa entender a estrutura da página e o entendimento básico de como funciona a web. Esse vídeo de como funciona a web foi passado anteriormente. É interessante ter essa visualização para a gente poder seguir, mas sempre lembrando que a gente vai retornar a esse assunto posteriormente. Isso é só para a gente ter uma pequena introdução. Então vamos lá, introdução à web. O que é a HTTP? HTTP é um protocolo que permite a obtenção de recursos como documentos HTML. É a base de troca de dados na web. Então vamos criar um vetor chamado HTTP com essa definição do que é HTTP. E utilizando o cable, que é uma função do pacote cable extra, a gente chama ele aqui, ó, no nosso vir. Aqui, ó, né? X, porque é o vetor HTTP, é um protocolo que permite a obtenção de recursos como documentos HTML. É a base de troca de qualquer documento e qualquer dado na web. Então tá. Então já que falamos sobre a base de dados, trocas, né? Troca de dados. Então o que são dados? Os dados que a gente pode utilizar geralmente estão divididos em estruturados, que são os dados que detêm formatos bem definidos, como os extraídos de planilhas ou banco de dados relacionais no formato SQL. Então são dados que estão lá definidinhos. Você puxa ele para sua máquina e ele já vem no formato que você vai usar. Você não precisa estruturar. Ele já vem estruturado, ele já vem certo. Então ok, vamos fazer um vetor para ele. Mesma coisa, vamos chamar aqui no cable para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. São os dados que detêm formatos bem definidos, como os extraídos de planilha ou bancos de dados relacionais no formato SQL. E os semi-estruturados são semelhantes aos dados estruturados, mas não obedientes na totalidade quanto à forma. Nessa linha estão os registros de linguagem baseados em HTML e XML. Então, eles são próximos aos dados estruturados, mas ele ainda não é completamente estruturado como o estruturado. Ele é semi-estruturado, o nome já define, né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui com o cable para visualizar ele aqui na nossa outra telinha. E o NoSQL ou não estruturado também são chamados, né, de não estruturado, não possuem um formato específico, são os dados coletados na sua forma original, como um texto, um vídeo, um fragmento de e-mail, um log de sistema ou uma foto. Então são dados que não têm uma estrutura. A mesma coisa a gente pode chamar ele aqui para a gente ver. Por que que eu fiz cada uma definição? Eu dei o nome do vetor e defini, para a gente poder montar aqui um data frame com essas informações. HTTP, né, que foi o vetor HTTP, estruturados, semi-estruturados e NoSQL. Ou seja, a lógica da construção da sintaxe aqui a gente dá um nome para o documento que a gente quer. A gente usa esse símbolo para dizer que isso significa isso, ou isso significa isso, isso é atribuído a isso. Então a gente dá o nome, atribui a função DataFrame, que vai construir um banco de dados, abre parênteses e coloca cada vetor que a gente construiu e fecha o parênteses. Então a gente vai visualizar o nosso banco de dados agora. Aqui, ó.
ele fica assim: HTTP é informação, estruturada é informação, semi-estruturada é informação, NoSQL é informação. Então, assim, a gente acabou de fazer um data frame com 4 vetores, dizendo o que significa esses vetores. Então, com a função fWrite, a gente abre o parênteses, coloca o nome do vetor que a gente criou, vírgula, abre aspas, coloca o nome que você quer, ponto, o formato que você quer, no caso aqui CSV, e fecha aspas. Então, quando você dá Ctrl V, ele virou um arquivo CSV com essas informações. Então, parabéns aí, a gente criou vários vetores e já um data frame. Já conseguimos evoluir um pouco. Então, vamos voltar lá ao Descartes, né? Ao pensamento, o penso logo existo. Então, vamos, né, visualizar de novo aí. Head, body. Então, são dados não estruturados. Estão no seu formato puro. E a gente vai lá na página e identifica os elementos. Então, geralmente, H1 é o título e P é o parágrafo. Como a página ela tem o título e os parágrafos, a gente vai coletar o título e o texto usando o elemento H1 e o elemento P. Então, assim, a gente já indicou o site, Pensar Geral aqui. Pensar Geral. A gente indicou com a função HTML lá atrás, pediu para ler aquela página. Então agora a gente usa esse vetor chamado Pensar Geral, que aqui dentro tá a página HTML lida e que trouxe para dentro do nosso R. A gente faz a seguinte sintaxe: título, no caso, você pode pôr qualquer nome. Eu coloquei título porque aqui eu vou puxar o título. Eu atribuo que a página que está sendo lida pela função HTML, essa função, esse símbolo é o pipe, que ele significa R, espera um pouco. R, eu ainda estou falando com você. Eu ainda vou te dar mais uma instrução. Então você segura. Então, vamos voltar. Te dá um nome, atribui a página que a gente quer, pede para ele segurar um pouco. HTML nodes, porque é o HTML nó, é o nó H1, é o elemento H1 que a gente precisa trazer para dentro. E como é um texto, HTML text. Então, em resumo, dá um nome para o vetor que você quer, atribui a página já lida com a função readHTML, coloca o pipe para ele esperar um pouco. Coloca que é um HTML node, dependendo do tipo de elemento, você tem que identificar o tipo de elemento para usar a função correta, no caso ali é o nodes. O nome do elemento é H1, usa o pipe e o HTML text. A gente chama ele para cá. A mesma coisa a gente vai fazer com o texto. O nome do vetor atribui a página já lida com a função readHTML, o pipe, HTML node, aqui o elemento é o P, pipe de novo e HTML text. Então a gente vai verificar o que a gente já conseguiu de informação. A função head, ou seja, né, cabeça, parte de cima, nos permite ver as primeiras linhas de cada vetor. Então head título, aqui embaixo ele apareceu. Penso logo existo. E head text, ele vem aqui o texto, ó, primeiro parágrafo, aqui, ó, primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo. Então parece que ele raspou, trouxe para dentro do R exatamente tudo que a gente precisava. Então a gente vai dar um view para a gente verificar isso. Aqui ele aparece que o texto, tudo mais, ok. Parece que está tudo ok. Então a gente vai visualizar aqui no cable para ver se não tem nenhuma linha desnecessária, uma linha de informação a mais. Então aqui, né, Joana Fonseca é o nome da pessoa que escreveu, ok, né, textos,
Ok. Último passo, pensamento. Aqui embaixo, ó, o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, onde, a sua mensagem. Isso tudo é desnecessário. A gente não precisa dessas informações, porque vai acabar confundindo. Isso não define o que é. São elementos, são informações que estão na página, mas ela não é a informação que a gente quer. Então, usando essa função colchete aqui, "-c", abre parênteses, coloca toda a linha aqui, que quer retirar. Não é uma função tão elegante, tem outras formas de resolver, mas ela é bem fácil de compreensão. Então, texto, eu vou sobrescrever texto, né? Eu posso colocar outro nome, texto sem as linhas, enfim, aqui eu estou sobrescrevendo mesmo. Texto, então eu atribuo que o texto, que é esse de cima aqui, raspado, né, que a gente acabou de ver, eu quero tirar "-c", a linha 10, 11 até a 31 ali. Ok. Visualizando os dados no cable aqui, para a gente visualizar se ele saiu aquilo tudo. Eram as linhas de baixo lá. Ó, já não tem mais as linhas. Ok. Então, agora sim, o nome da autora, Joana Fonseca, é muito importante. Afinal, foi ela que construiu, que construiu esse texto com essas informações. Porém, Joana Fonseca não significa o pensamento do Descartes, conforme penso, logo existo. Então a gente vai retirar só para não ter essa confusão. Mas, lembrando que o nome de quem fez o texto é extremamente importante. Aqui eu estou novamente sobrescrevendo o texto, atribuindo o texto e tirando a linha 1. Ok, a gente não precisa nem visualizar aqui, mas ele saiu, Joana Fonseca. Perfeito. Agora que os dados estão limpos, a gente vai montar um data frame e importar. Pensar, data frame, texto. Então agora, para o R, pensar significa que no século XVII, Descartes afirmou cogito ergo sum, que em português significa penso, logo existo. O filósofo e matemático questionava sua existência e chegou à conclusão de que, se é um ser pensante, então existe, porque ao pensar tem consciência de si próprio, né? Então é uma parte do pensamento filosófico extremamente importante. Aqui a gente está trazendo o texto para dentro. Pensar, então, a gente vai colocar um título aqui, ó. Em vez desse texto, a gente vai colocar penso, logo existo, que é o título que a gente raspou. Pensar, rename, pensar, penso, logo existo, texto. Então, a gente vai verificar agora. Penso, logo existo, ok. Então, lembra do nosso vetor? Existo, pensar, que dava erro, falava que pensar not found, pensar não foi encontrado. Então, existo, atribuo pensar. Agora, se a gente quiser visualizar, é esse pensar. Então, agora, além de quando você chama existo, ele vem todo esse texto aqui. Já não deu erro. Então, para a gente visualizar isso de uma forma bacana, vamos construir uma nuvem de palavras no nosso texto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar em token. O que isso quer dizer? Que a gente vai transformar cada palavra numa linha. Então a gente faz assim, ó. Pensar, token, né? Novamente, nome do vetor é dado conforme quem está construindo o script. Eu coloquei pensar, token. Atribuo o que? Pensar, pipe, que a gente já viu lá em cima. A função nesse tokens, palavra, vírgula, penso, logo existo. Então agora a gente vai excluir as stop words em português, que são palavras que têm a conexão sintática, mas ela não tem uma influência, ela vai influenciar demais
na contagem de palavras, porque geralmente são junções ali, são pequenas palavras, né, são importantes para a função sintática, mas ela não tem, a gente não tem esse interesse em trazer ela para nossa nuvem de palavras. Então agora, novamente, pensar underline SW, nome que eu atribuí. Agora já o documento, o vetor é o pensar token, que foi feito na linha de cima. Faço um anti-join, que é uma comparação entre bancos de dados, e o que for igual é excluído, por isso é anti-join. É interessante pesquisar sobre os joins. Tem vários tipos, left join, right join, isso é um outro tema. As stop words na language português. Ok, aqui ele já juntou por palavra, beleza, né? Ele limpou no caso. Então agora a gente vai construir a nossa nuvem de palavras. Então pensar contagem. A gente vai contar o número de palavras que tem nesse vetor pensar SW. Então, pensar contagem, né? Pensar conta. Atribuo que pensar SW, que é o vetor de cima, pipe. Seleciono palavra, pipe, e conto palavras verdadeiras. Ok. E aqui eu faço o tamanho e a cor. Agora a gente pode perguntar de novo para ele o que é pensar conforme Descartes, e ele vai criar uma nuvem de palavras. E ele não retirou o E por algum motivo. Vou colocar mais só viu? Ele altera o tamanho da palavra, mas não altera o tamanho, não altera o número de palavras. Aqui em cima ele altera o tamanho das palavras. Ok. Ó. Ah, ele se confundiu aqui porque eu mudei. Aqui, ó. Tem que... Então aqui, ó. Pensar é se ser exemplo, podemos, então, encontre, existência, próprio, pode, passo. Isso é o que ele, em nuvem de palavra, acredita que é pensar. É que ele troca, porque como ele é aleatório, ele fica mudando. E é isso aí. No próximo a gente vai fazer, então, explicar certinho como fazer o web scraping.